Começa agora na Colmeia FM 105,9 Disruptcast com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Muito boa noite, amigas e amigos. Estamos aqui nesta terça-feira, dia 17 de outubro, com mais um Disruptcast, professor Alfredo. E hoje vamos receber o grande Rafael Muniz de Oliveira, diretor do HU, que vai nos falar sobre inovações tecnológicas na saúde pública. Muitíssimo bem-vindo, meu querido Rafael. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Copete. A gente tem bastante inovação tecnológica. Nos últimos anos aí a medicina, o tratamento de saúde tem evoluído demais, né? Evoluído demais. Mas e não, para ajudar. A gente tem muita melhoria vinculada à tecnologia. Dois gumes, né? A tecnologia ela ajuda um pouco pior. Várias vezes a gente percebe assim um auxílio, só que atrelado a isso a um custo, né? Um custo alto. E aí só que atrelado a esse custo imediato no investimento na tecnologia, a gente vê uma percepção, por outro lado, na redução do tempo de permanência do paciente, na melhoria do tratamento e a ser cada vez mais assertivo, na verdade, o tratamento desse paciente, seja na área médica, na área da enfermagem, fisioterapia, na área multiprofissional, né? E isso tem trazido vários benefícios aí ao longo dos anos e nos últimos, 5 anos, o avanço foi muito mais rápido do que nos anos anteriores, né? E eu te pergunto, Rafael, logo de cara, falávamos aqui antes de começar, né, do desafio enorme que é estar à frente do hospital, da envergadura, do tamanho, da responsabilidade do HU, um hospital que é universitário, ele é regional, antigamente até era assim chamado, hospital regional, atende gente de toda a região e sempre a demanda foi muito grande. E a tecnologia melhorou isso em algum ponto? Ajudou na melhoria dessa condição de atendimento ao público? É um hospital que a gente assumiu a gestão ali em janeiro de 2020, né, na direção geral. São vários desafios, principalmente que a gente assumiu a gestão em janeiro e em março veio a pandemia. E com a pandemia a gente teve que superar desafios maiores ainda. E tudo isso trouxe numa área tecnológica, como eu disse, nos últimos anos a melhoria foi espantosa, muito maior do que nos anos anteriores, no benefício do paciente. Então, a gente tem no hospital universitário o desafio do dia a dia, um hospital de ensino, um hospital que atende uma macro-região de 94 municípios, são 2 milhões de habitantes, é uma população gigantesca. E a gente tem que investir, apesar de ser SUS, né, foi uma coisa que eu falei com o meu pessoal, até da assessoria de comunicação, antes da gente fazer o podcast aqui. O que a gente vai falar? Então, a gente vai falar da inovação tecnológica. Apesar de ser um hospital do Sistema Único de Saúde, não é um hospital privado que tem muito mais possibilidade de investimento, a gente tem que investir também frente a essa tecnologia, apesar de sermos unicamente SUS. E tem trazido benefícios gigantescos. Por exemplo, a gente instalou uma ressonância recentemente, é o único hospital do interior do estado do Paraná, totalmente SUS, que tem uma ressonância magnética à disposição da população. E garantir o acesso a esse tipo de tecnologia. Eu estou falando só da ressonância, mas, por exemplo, a gente também colocou uma hemodinâmica ali recentemente, que ela possibilita uma reconstrução em 3D, por exemplo, da lesão que o paciente tem nas suas coronárias. Isso possibilita muito mais que o médico possa visualizar o tipo de lesão que esse paciente tem. A gente fazer uma hemodinâmica simples, que só vê o contraste passando nas artérias dos pacientes, a gente pode fazer uma reconstrução, por exemplo, em 3D, possibilitando ver qual é o diâmetro desse aneurisma, qual é o diâmetro da obstrução que esse paciente tem na sua coronária, e isso possibilita um tratamento mais assertivo, com menor tempo de permanência no hospital, e não é porque a gente é SUS que a gente não vai investir nesse tipo de tratamento. A gente tem, por exemplo, também um outro ponto da tomografia, uma angiotomografia de tórax hoje nem é prevista na tabela SUS, e a gente tem no hospital universitário.
Caso um paciente esteja internado lá, necessite de uma angiotomografia de tórax, angiotomografia de coronária, com uma reconstrução 3D também, a gente pode fazer. E isso, assim, eu nem imaginava chegar na direção do hospital. Eu fiz o meu mestrado em engenharia biomédica. E no mestrado em engenharia biomédica a gente estudou alguns pontos, por exemplo, de inovações também que trazem para a área da saúde, como o diagnóstico minimamente invasivo. O diagnóstico minimamente invasivo por meio de fibra óptica, por exemplo, na identificação de um tumor. A gente entra com um catéter, com uma fibra óptica e incide um feixe de laser, por exemplo, ou LED, e dependendo do qual é a composição daquele tecido, ele tem uma resposta. Então, se você incide um exemplo básico para o pessoal ver, entender. Se você incide o LED num corpo escuro, ele vai responder escuro. Se você incide num claro, ele vai responder no claro. E a leitura dessa fibra óptica, ela diz, olha, respondeu escuro, respondeu claro. Mas a gente está tão avançado que a gente incide no tecido. Se o tecido está saudável, ele responde de uma maneira na reflexão dessa luz. E se o tecido está lesionado ou um tumor, por exemplo, ele responde de outra maneira. E isso criou um banco de dados que a gente pode, por exemplo, lançar um feixe de luz e a fibra óptica reconhece qual é o reflexo que esse tecido fez, fazendo, por exemplo, um reconhecimento de um tumor minimamente invasivo, sem necessitar, inclusive, de desses exames que a gente faz na anatomopatológico, né, as biópsias, etc. Então, tudo isso tem avançado nos últimos anos muito mais do que nos anos anteriores, possibilitando o que eu disse. É um tratamento mais assertivo, com menor tempo de permanência e uma sobrevida melhor para o paciente. Que legal. Rafa, explica pra gente como que são escolhidas, vou falar escolhidas para não sei se é o termo, mas como que são colocadas as tecnologias aqui, porque veio esse equipamento para vocês e não outro, é por demanda, é pelo que o hospital oferece, pela capacidade regional dele, como é que isso vem escolhido, vem identificado pela administração pública para chegar até aqui? A gente tem uma conversa muito próxima, professora Alfredo, em relação à Secretaria de Estado de Saúde. A CESA é quem financia a saúde pública no estado do Paraná. E aí a CESA, frente ao que o hospital oferece, o que o hospital tem de credenciamento, por exemplo, ela viabiliza recursos para esse tipo de investimento. Então, um hospital como o nosso, por exemplo, que a maior referência, em torno de 60% a 70%, é traumatologia, a ressonância magnética e tomografia de uma maneira mais assertiva no tratamento do paciente, o investimento vai ser melhor. Então, a gente viabiliza mapeando quais são as especificidades do hospital universitário, qual é a população que mais ele atende, qual é a especialidade que mais ele atende. Infelizmente, a gente teve um fechamento de um hospital aqui na nossa cidade, que foi o Hospital do Coração, no qual o hospital universitário teve que absorver também uma área grande da cardiologia. Então, tudo isso é mapeado entre Secretaria de Estado de Saúde e administração do hospital universitário, vendo qual é o melhor benefício para o paciente e qual é o melhor investimento. Sem, claro, exagerar nos gastos públicos, mas que atenda o paciente da melhor maneira e a gente consiga um resultado melhor. Então, tudo isso é discutido entre a Secretaria de Estado de Saúde e a gestão do hospital, vendo qual equipamento é melhor neste momento específico, qual a população melhor que a gente atende e qual é o melhor tratamento que a gente pode oferecer para os nossos pacientes. É muito bem calculado, vamos dizer assim. É bem calculado até pelo que eu falei, né? A gente não pode exagerar nos gastos públicos. Por exemplo, já houve solicitação ao hospital universitário, por meio da equipe, que a gente comprasse um robô que fizesse cirurgia minimamente invasiva com um cirurgião de São Paulo operando online. Isso para o hospital universitário é inviável. Um robô desse custa em torno de 18 milhões de reais. E hoje a gente tem uma deficiência, por exemplo, em relação a um microscópio para neurologia operar os nossos pacientes de uma maneira presencial. Esse investimento em torno de 4 milhões de reais. Aí a gente coloca na balança. Vamos investir num robô de 18 ou num microscópio de 4 que vai atender muito mais a nossa população frente ao que a gente recebe da regulação ou da macro-região, qual é a necessidade dessa macro-região. Legal. E uma das coisas que a gente sempre nota, pelo menos midiaticamente falando, isso não quer dizer que seja verdade,
é o tempo de espera da população para ser atendida, para ter uma resposta ou diagnóstico do seu caso, enfim, né? Aquelas famosas filas do SUS, etc., já que tu falou que o hospital é um hospital credenciado do SUS. Como que isso ocorre aqui no hospital? Como é que está a demanda, a espera, etc.? A gente tem, acho que duas vertentes eu posso deixar bem claro, assim, a vertente da cirurgia eletiva. Essa cirurgia eletiva, ela compete muito com a urgência e emergência. Hoje a gente tem um espaço reduzido, por exemplo, em relação ao centro cirúrgico, a gente tem 6 salas cirúrgicas. A gente tem realizado em torno de 650 cirurgias por mês. Dessas 650, 120 mais ou menos são cirurgias eletivas. Então a fila de espera da eletiva ela é muito grande. Porque a gente deveria fazer mais cirurgias eletivas, mas a gente compete demais com a urgência e emergência. Somos o único hospital porta aberta para SAMU, SIAT, e antes de quando a gente tinha ainda o pedágio, né, a gente era porta aberta para rodovia também. E aí essa cirurgia da urgência e emergência ela compete com a eletiva. O paciente que está dentro do hospital universitário, que deu entrada pela porta da urgência e emergência, o máximo que ele vai esperar seria, por exemplo, numa situação assim que o médico avalia. O paciente é um paciente novo, tinha condições de continuar trabalhando e ele precisa de uma órtese, por exemplo, na hora de reconstruir um número fraturado, que tem o material previsto na tabela SUS, mas esse material previsto na tabela SUS vai limitar o movimento desse paciente. É um paciente que vai continuar trabalhando por pelo menos mais 20 anos. Então o médico opta por fazer um material que não é previsto na tabela SUS. A gente coloca, instala, nós somos o único hospital, inclusive, que pelo SUS colocamos material que não é previsto na tabela SUS. Mas esse sim é um problema que a gente tem que fazer um processo de compra para cada paciente. Então, por exemplo, o paciente entrou, precisa de um material não previsto na tabela SUS, pelo Tribunal de Contas a gente tem que fazer um processo de compra mediante toda a justificativa do médico desse material não previsto na tabela SUS. Isso vai, pelos prazos legais, em torno de 20 dias para a gente realizar a compra. Alguns pacientes conseguem ir para casa esperar. Se o medicamento via oral faz efeito, ele consegue ficar em casa tomando medicamento via oral e suporta a dor. Alguns pacientes têm um quadro que é uma dor mais pesada, ele precisa de um medicamento via endovenosa, esse não dá para a gente dar alta. Então, infelizmente, ele acaba aguardando dentro do hospital universitário em torno de 20 dias a gente até finalizar a compra desse material. Gera mais custo também, lógico, gera mais problemas, vagas, etc. E nessa pergunta do Alfredo tem a questão também que a regulação acaba sendo, não é feita diretamente pelo HU das eletivas, né? A regulação das eletivas, sim, é feita pelo HU. A gente tem uma fila de entrada pelo ambulatório do hospital universitário e esse ambulatório gera as AIHs de eletivas. Só que o problema é que eu tenho hoje na ortopedia 680 pacientes mais ou menos na fila de eletiva. Só que a porta de entrada da urgência e emergência, 60% a 70% é de cirurgia ortopédica. E são pacientes que estão represados nas UPAs. CISOP vocês também fazem? Não, pelo CISOP não. A porta de entrada nossa é só o ambulatório do hospital universitário. Então o médico que atende no CISOP é um especialista, ele precisa operar, ele tem que ter um lugar que opere. Então se ele atende no CISOP e precisa gerar uma IH, ele tem que atender no hospital universitário também, para encaminhar essa IH para o hospital universitário. Expliquem para o nosso pessoal o que é o CISOP. O CISOP é o consórcio, né, intermunicipal do oeste do Paraná. Isso. Então a gente tem um consórcio. A gente tem um consórcio aqui, além do CONSAMU, temos o consórcio do CISOP, que são dos municípios, né? Que tem o ambulatório de especialidades ali, que recentemente, inclusive, foi reinaugurado, mudaram de prédio, etc. Mas esse ambulatório de especialidade, quando ele tem que encaminhar para uma cirurgia, se o médico que atende no CISOP não tem um atendimento em um hospital específico, ele não consegue operar esse paciente. E o HU, além de muitas especialidades, a gente ouve muitos elogios em relação a trauma, né? Acidentes que o pessoal como você falou, eu sofri um acidente que tive uma fratura de úmero, eu sei exatamente o que você falou, quebrar o braço, vulgarmente falando, né? E o trauma, nessa urgência, nesses casos de urgência e emergência que você falou, é a maioria? Não? É a maioria. A gente tem ali, como eu disse, em torno de 60% a 70% são traumas. Seja traumas de acidente de trânsito ou traumas daquela violência urbana que não são acidentes. Vítimas de ferimento por arma branca, né, faca, vítima de ferimento por arma de fogo, tiro, e a gente recebe muito também pacientes vítimas de agressão. Não por arma branca, não por arma de fogo, mas
briga de rua, pedrada, espancamento e etc. Espadada. Espadada. E a gente tem observado assim, uma crescente interessante depois da pandemia, que eu tenho chamado a atenção, inclusive, das autoridades em relação à educação no trânsito. A gente passou um período no município de Cascavel que a gente teve aquele que venceu o contrato dos radares, né, dos pardais, vamos dizer assim, e aí o pessoal tem exagerado muito na violência, na velocidade no trânsito dentro do município. A gente pegava acidentes muito graves antes vindos da rodovia. Sim. Hoje a gente pega acidentes muito graves de dentro do município mesmo. Os pardais não estão funcionando. Não, agora já estão. Mas voltaram a funcionar, eu acho que tem um ano. Nós ficamos quase um ano depois da pandemia sem os radares. E aí diminui. Aí a hora que volta a funcionar diminui. Só que agora assim, vai ter um reflexo melhor ainda daqui a uns 6 meses, pelo período que ficou sem. Então a educação no trânsito ela é interessante também, que as autoridades, a nível de... como se fosse a unidade básica. A unidade básica faz a atenção primária do paciente para que a sua saúde não deteriore a ponto dele precisar hospitalização. E a educação no trânsito, ela é uma educação como se fosse a unidade básica para educar a população em relação a evitar altas velocidades, furar sinal vermelho e etc, para que a gente não tenha acidentes tão graves dentro do perímetro urbano para chegar à necessidade de uma hospitalização. O álcool também, talvez. O álcool também influencia bastante. Né? A gente pega bastante vítima ali que estava sob influência de álcool. Né? E isso eu chamo de internações evitáveis. São pacientes que estão internados ocupando uma vaga de alguém que realmente não teve como evitar o quadro, mas esses são evitáveis e acaba internando e ocupando um leito ali. E durante a pandemia, como houve lockdown e etc., reduziu drasticamente assim, essa situação de violência urbana, seja no trânsito, seja em agressões, etc. Quando voltou e saiu o lockdown, de uma hora para outra subiu de novo. Internamento no pronto-socorro. E aumentou em relação ao período anterior, porque o pessoal estava preso, saiu. O pessoal estava preso em casa. Saiu enlouquecido. E saíram enlouquecidos. E mais do que isso, a gente observou muito uma redução da participação na saúde complementar. O paciente, a população em geral teve uma redução de capacidade de compra, etc. Qual que é a primeira coisa que a pessoa desiste? Do plano de saúde. E aí o SUS inflou de uma maneira exagerada pós-pandemia, que a gente tem observado uma grande parte da população que antes tinha plano de saúde não tem mais e depende do SUS para esse atendimento. E voltando para a tecnologia, os fluxos de trabalho dentro das unidades de saúde, dentro do HU, a tecnologia nos últimos tempos, vamos dizer, desde que você assumiu em 2020 o HU, você sente um investimento do Estado, um investimento do poder público em tecnologia para melhorar esses fluxos? Nós percebemos, eu percebia pelo menos antigamente na Procuradoria de Estado, que nós tínhamos uma grande dificuldade de organização de algumas coisas. Então, entra o paciente tem uma ficha, e essa ficha tem que ser preenchida, e essa ficha ela era física e não comunicava com uma outra localidade que eventualmente ele precisasse entrar também no sistema. Como é que isso funciona hoje, Rafael? Isso melhorou? Nós temos uma integração, os prontuários médicos, essas coisas todas já estão em uma rede. A tecnologia, neste momento histórico, ela já melhorou nesse sentido? Cruzamento de dados, né? Intra-hospitalar ela melhorou bastante. Porque a gente colocou ali, em gestões anteriores já, um sistema de prontuário eletrônico que faz não só prontuário eletrônico. Posso falar de marca aqui? Pode. Tem um sistema de gerenciamento hospitalar, que é TASI, que chama, que é da Philips. E ele tem, além de prontuário eletrônico, todo um gerenciamento hospitalar, gerencia inclusive compras, estoque, licitação, tudo que precisa gerenciar um hospital, esse sistema faz. E nós estamos investindo ainda em melhorias no sistema TASI. Essa semana, inclusive, estão em testes, por exemplo, de prescrições eletrônicas, checagem eletrônica. Então a gente vai praticamente, pelos próximos 2 anos, acredito que abolir tudo que seja papel no prontuário do paciente e na gestão hospitalar. O que falta hoje, que você citou, bem interessante, a integração.
A gente teve uma conversa com outros atores aí da tecnologia, da inovação tecnológica. Tem um pessoal de Curitiba que durante a pandemia eles criaram um robô chamado Laura. É um cara que é daqui de Cascavel, inclusive, mas hoje ele está em Curitiba. Ele teve uma filha e perdeu essa filha por... a avaliação dele é por, às vezes, negligência e falta de comunicação entre a unidade básica e o setor de internamento. E aí ele criou um robô com o nome da filha dele que integra tudo isso. Só que a gente precisa, como nós temos o Tazi, a Laura conversa com o Tazi. Mas, por exemplo, nós atendemos 94 municípios. Como que a gente vai fazer com que esses 94 municípios façam adesão ao programa Laura? Para que a gente integre, por exemplo, a hora que o paciente internar no hospital universitário, o Tazi puxa dados do sistema Laura que consiga integrar todo o histórico desse paciente na unidade básica de saúde. O que esse paciente já fez na vida dele? Já fez uma cirurgia bariátrica, já teve uma gestação de alto risco, tem diabetes, tem hipertensão. Cruzamento de dados. Essa integração no cruzamento de dados é extremamente importante para nós no hospital. A Secretaria de Saúde tem que comprar a Laura. Então, só que a Secretaria de Saúde não banca os municípios. Exato. A Secretaria de Saúde banca o Estado. Aí cada município tem que fazer a sua opção por fazer adesão ou por exemplo, pelo consórcio. Mas o consórcio, o CISOP, ele não atende, ele não está com todos os 94 municípios no CISOP. Mas alguns por exemplo, Toledo é Siscopar, se eu não me engano. Administrativo. É outro consórcio. E a gente atende também a regional de Toledo, atende a regional de Pato Branco, são 5 regionais. Alfredo, e tem também o seguinte, o Estado, todo mundo sabe que é tripartite, né? A União repassa a verba, o Estado repassa a verba, mas tudo isso é muito estruturado de uma maneira que também você não pode falar, olha, município, gaste esse dinheiro com isso ou aquilo, não dá. E mais difícil ainda no processo de licitação, por exemplo, um município vai fazer uma licitação, ele não consegue dizer, eu quero o robô Laura. Claro. Eu quero um sistema BEST. Pode ser que seja o Laura, pode ser que seja outro, que faça um preço menor, mas não atenda às expectativas e talvez não converse entre todos os sistemas. Mas hoje, por exemplo, vamos pensar na região nossa mais próxima. Existe essa integração? Vamos dizer até menos. Vamos pensar em Cascavel. Se hoje a pessoa entrar em alguma porta da saúde, vamos dizer que entre lá no Saúde da Família, alguma coisa. Aí depois ele precisa ir no HU, ele vai ter essa inter-relação, essa sincronia de dados ou ainda não? Ele tem, por exemplo, ele chega na unidade de saúde e precisa de um especialista. O médico da unidade de saúde vai solicitar uma consulta no especialista. Isso vai para a regional de saúde e a regional de saúde encaixa numa consulta no nosso ambulatório. Mas nós só conseguimos acessar os dados por meio não integrado. A gente vai solicitar a informação para a unidade de saúde. Não há integração. Ainda não há integração. Então é uma coisa complexa. Assim, porque eu me lembro uma época... tinha desfuncionalidade burocrática. Exatamente. Eu me lembro uma época que o Regional de Saúde, uma época que a gente trabalhava bastante, que eu te falei que eu atendia a saúde na Procuradoria, e eu ficava bobo, Alfredo, de ver que tinha paciente que entrava em vários lugares, né? Entrava numa UPA. Ainda. Por quê? Porque ele tinha dependência de analgésico. Então ele entrava numa UPA e tô com dor, não sei o que, dava analgésico para ele. Aí ele ia em outra, chegava na outra, por quê? Porque ele ia pegando analgésico de graça, né? Do sistema. E aí um dia eu perguntei, mas vocês não conseguem saber? Não, nós não temos integração de saber o que aconteceu. Então isso daí é algo que é indispensável. Os representantes da Laura tiveram uma conversa aqui com a Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, com o fomento, inclusive, da Fundação Araucária, para que a gente conseguisse integrar pelo menos o município de Cascavel. Mas, pelo que eu soube nas últimas notícias, não deram andamento. Não sei o motivo, mas a gente tem esse tipo de situação também nas eletivas. Por exemplo, um paciente de Toledo, a regional é a 20ª. Uhum. Ele tem uma IH emitida por uma prótese do joelho em Toledo. Daí ele vem aqui, falsifica talvez o endereço, ou tem um familiar que mora em Cascavel, emite uma nova IH pela regional de Cascavel. Aí consulta no CISOP e emite uma nova IH pelo CISOP. Então o cara tem 3 IHs emitidas para a mesma cirurgia eletiva, para ver qual que sai primeiro, ou talvez por desesperança na região que ele está, e aí acaba sobrecarregando o sistema de saúde, né? Claro. E a gente não consegue mapear a mesma pessoa, o mesmo nome, quais AHs que ele tem emitido pela falta da integração. Isso é uma circunstância que está nos expondo aqui sobre o ponto de vista da saúde, que é muito relevante. Mas qualquer área
se fosse pensar da administração pública, Tudo, qualquer problema que a gente infelizmente, tem, segurança, por exemplo, também não é completa, é muito mais vinculado, mas não é bem mais integrado. Mas não é também. Não é. Eu acho que é mais integrado porque a segurança pública é um ente só, né? Não tem o município, o que teria a guarda municipal, por exemplo. Agora frente à polícia civil ou polícia militar é Estado. Só o Estado integrando um sistema só. Mas saiu dos estados já também Já perde, né? Perde a informação. perde informação. Coisa que assim, que nós estamos dizendo, a tecnologia abarca isso de forma assim categórica de como resolver essa circunstância. A questão é a burocracia da estrutura pública que não é capaz de absorver isso de uma Exatamente. forma inteligente e eficiente. E reconhecer quais são os benefícios da tecnologia frente a isso. Frente a você, por exemplo, imaginar que você tem no estado 50 mil pacientes aguardando cirurgias eletivas, mas no fim, se você for integrar todo o sistema, vai baixar esse número para 30 mil. Exato. É uma redução significativa a nível de estado. Né? É um, aspas, gasto público e é também um trabalho, obviamente, hercúleo que se faz, mas que resolveria uma série de problemas e melhoraria demais a gestão de vocês. É verdade. Tem Você como diretor, poxa vida, imagina o tanto de melhorias que você conseguiria a partir desse... E imagina uma gestão a nível estadual, né? Por exemplo, a nível de Secretaria de Estado de Saúde mesmo. Quais os benefícios que essa integração traria, César? Mas tu sabe, Rafael, agora vocês falando, a gente falou da questão do cruzamento de dados, estava pensando o seguinte, tem um Nobel de Economia, não sei se você ouviu falar dele, Alvin Roth, que ele tem um livro chamado Como Funcionam os Mercados. Ele ganhou o Nobel em 2012. Por quê? Porque ele falou uma fala muito singela. O mercado não funciona por um sistema de preços. Ele funciona por um sistema de encontros, de matches. E ele, a pesquisa que ele fez a partir da teoria dos jogos foi para o cruzamento de dados do transplante de rim nos Estados Unidos. Então, aquilo que era extremamente complexo, as pessoas morriam por conta daquilo, ele jogou num banco de dados com inteligência artificial desenvolvida, e agora todas as pessoas, os familiares, estão todos integrados. Então o rim DA vai para C, o DC vai para J, porque as compatibilidades que eram jogadas no sistema eram deficitárias, e agora tudo é muito bem cadastrado. E assim, isso ele mostra por vários elementos dentro da cultura americana. Por exemplo, até achar estágio no curso de Direito. O cara quer fazer um estágio com o juiz tal. Ah, mas o juiz tal quer alguém assim. Não assim. Então, sabe, fica um negócio que realmente as pessoas não encontram o que elas querem. Não porque não tem o que elas querem. É porque os dados não foram bem cruzados, né? Então, por exemplo, se você vai colocar alguém numa família que vai colocar o filho numa escola, nos Estados Unidos é de acordo com o bairro. Ah, eu sei que naquela escola ali, do lado de casa, tem muita gente, tem muita fila. Então eu vou na escola lá longe. Mas vários pensaram que nem eu e foram na escola lá longe, no fim da escola. No fim, aquela lá tá mais. Por quê? Porque não tem o cruzamento de dados. Então o que ele fez? Ele criou um sistema operacional dizendo que isso tudo, para ele, chama de mercado. Não é mercado de compra e venda, é um mercado de encontros. Sim. Né? E esse mercado de encontros faz com que os anseios das pessoas dentro da estrutura organizacional, seja pública ou seja privada, se resolva de forma muito mais eficiente, a partir de uma cooperação interpessoal. A alimentação dos sistemas hoje de tecnologia, ela é muito ainda dependente, né? Aqui, eu digo aqui no Brasil, aqui na nossa região, por exemplo, da alimentação humana. Mas um exemplo que eu dei, por exemplo, do robô Laura, esse robô ele lê os exames laboratoriais dos pacientes. E se o paciente começa a deteriorar e o médico não nota, o robô alarma. Por inteligência artificial, porque ele tem um banco de dados gigantesco do que acontece na deterioração de cada paciente, de cada caso específico. O que eu venho falando já há bons anos, mais ou menos desde 2014, quando eu escrevi minha tese de doutorado, é que nós, além do Alfredo ter dito do sistema burocrático, nós temos uma lentidão de implementação de tecnologia. Temos. Por quê?
Por medo, primeiro. Medo de perda de dados, medo de que a coisa não funcione. Segundo, por falta de investimento. E terceiro, e o pior, por uma má gestão organizacional. Porque isso que você falou, a nutrir o sistema, alimentar o sistema é humano. É lógico, e não vai ser diferente até que você alimente o sistema de modo que ele consiga a se comunicar com outros. A inteligência artificial é um só dos diversos modelos que nós vamos ter e ferramentas que nós vamos ter dentro da tecnologia. Então eu fico bobo, sinceramente, de ver, por exemplo, que registro de imóveis, que tanto falam que nós vamos, que agora tem a lei do SERP, só um exemplo saindo um pouquinho da saúde, Sim. mas que nada acontece, não tem integração nenhuma. O e-notariado, os cartórios, agora você assina em qualquer lugar do Brasil. Assina mais ou menos, é complicado, é burocrático, não funciona direito. Então, é muito complexa a questão da implementação de tecnologias pelo ente público. Infelizmente, isso é algo que aqui se deve deixar muito claro que é reprovável. Não se pode mais esperar para nós colocarmos tecnologia em hospitais, em serviços públicos das mais diversas naturezas. Sim, não é isso? escolas, é isso, Rafael? E a gente esbarra bastante na burocracia a nível assim, administrativo mesmo, em relação à escolha da tecnologia, né? A gente tem o conhecimento de qual é a melhor tecnologia. Só que na hora que você vai fazer um processo licitatório, você não pode fazer a escolha. Você vai fazer um descritivo mediante a que atenda. E às vezes a que vai participar atende o descritivo, mas não é a melhor tecnologia disponível para a gente conseguir hoje fazer. A lei de licitações já é uma nova lei de licitações, ela já tem um espaço maior de possibilidade de decisão pelo administrador público, mas é o que você falou, você como um diretor de um hospital universitário, de uma determinada universidade, em âmbito regional, você não consegue fazer do jeito que você deseja pela qualidade. Por quê? Porque são muitos hospitais, é uma secretaria de Estado, e então a coisa é realmente complexa, você não consegue conduzir da maneira como seria melhor, infelizmente. Até a nova lei de licitações, assim, ela trouxe vários pontos positivos, mas vários negativos também. Por exemplo, se eu for fazer uma licitação no hospital universitário hoje de uma xícara, vamos dizer assim, exemplo básico. Mas se a CESA tiver uma licitação dessa xícara, eu tenho que aderir à licitação da CESA. Porque a PGE deu um parecer dizendo, olha, o mesmo CNPJ FunSaúde, que é o Fundo Estadual de Saúde, não pode pagar em Cascavel R$ 5,00 na xícara, em Londrina 4, em Curitiba 3 e em Maringá 8. É isso por causa de um monte de problemas que aconteceram no passado. Mas aí o que a gente vai ter, por exemplo? O processo que eu faço aqui da xícara que me atende não é a xícara que a CESA tem listado lá. Mas eu tenho que aderir ao pregão da CESA. A gente teve, por exemplo, agora, recentemente, um problema sério em relação a luvas. A gente teve que aderir a um pregão da CESA, porque tinha uma licitação, a hora que chegou o lote de luva no hospital universitário, todo mundo reprovou. Pô, eu vou vestir a luva rasga, eu vou vestir a luva rasga, eu vou vestir a luva rasga. E aí a gente fez uma padronização que perdeu a padronização. Outra coisa muito mais simples, que é muito mais, e menos complexo, menos importante, inclusive, o canetão da UniOeste. Ele já chega sem tinta. Já não funciona. Não funciona. Cara, isso é pronto da licitação. Os caras compram mais barato, sabe? E daí o professor não consegue dar aula. Eu levo os meus de casa, né? Mas assim, pra te ver, em toda a órbita do setor público, infelizmente, tem essa muito questão. Complicado. Alfredo, estamos com o nosso horário. Não temos tempo para mais nada. Mais nada. Deva já nos olha com aquela cara, assim. A Ângela Conversa boa, a gente não deu tempo passar, né? É isso, meu amigo. Conversa boa. Passa rápido. Muito obrigado, Rafael. Obrigado mesmo. Obrigado aos ouvintes, certamente, na Colmeia aqui, também depois no Spotify, no YouTube. Ter ocasião de te ouvir é uma grande alegria para todos nós. Obrigado a vocês pelo convite. Exatamente. Semana que vem, às 21h30, terça-feira. É isso aí. Aqui na Colmeia teremos mais um Disruptcast. Muito obrigado, Rafael, Alfredo. Um abraço a todas e todos. A todas. Valeu. Obrigado a vocês. Valeu. Um abraço a todos.